O Agente Secreto não é um bom filme. Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, já que o Agente Secreto está em tudo quanto é lugar, sendo um dos filmes mais comentados no momento aqui no Brasil, resolvi aqui dar os meus 50 centavos sobre ele e explicar por que o cinema do Kleber Mendonça Filho, particularmente, não me agrada. Bem, mas antes de qualquer coisa, um aviso. Muita calma, viu? Muita calma nessa hora. Eu acho de verdade ótimo que uma produção nacional faça sucesso lá fora, ganhe prêmio, entre em festival, seja comentada. Isso é importante para o nosso cinema. Ponto. Mas isso não significa que a gente tenha que desligar o senso crítico e repetir sempre as mesmas palavrinhas de ordem. Importante, necessário, maravilhoso, visionário, quase como se estivesse interditando qualquer tipo de debate, qualquer tipo de crítica, como se fosse quase obrigatório gostar da obra, ok? Então, feitas esses adendos, essas explicações, foi vendo o Agente Secreto que eu finalmente entendi qual é o meu problema com o cinema do Kleber. E para mim, falta comprometimento dos filmes dele com os assuntos que ele mesmo escolhe abordar. E veja, eu não estou falando diretamente da figura do diretor, mas como os filmes chegam até mim, da forma que os filmes passam as suas mensagens. Porém, para isso, eu acho necessário a gente voltar um pouco no tempo e falar um pouco dos outros filmes do diretor para poder explicar melhor esse meu ponto. E aí começo, obviamente, pelo O Som ao Redor, de 2012. E a ideia ali é falar de relações sociais deterioradas pelo cotidiano das grandes cidades. É um tema gigante, ótimo. Só que na prática tudo fica muito pueril, muito sem substância. A tal grande crítica acaba sendo uma moradora de um prédio que recebe a sua veja fora do plástico. Convenhamos, fica fraco, não se concretiza enquanto crítica forte. E aí vem o segundo filme do diretor, que é o Aquarius. E confesso, tem uma melhora ali. O foco agora é a gentrificação. Beleza, assunto super necessário. Só que, mais uma vez, a crítica ela se perde em diálogos muito expositivos, frases de efeito, piadinhas para ganhar piscadela do público. O que fica, na verdade, na memória do público é uma frase meme, né, mostra para ele que tu é intenso, e um cupinzeiro no final que não arranha nem metade da problemática que o filme estava abordando até então. De novo, a crítica forte acaba não se concretizando. E aí chegamos em Bacurau. Agora o alvo é os temas como imperialismo, xenofobia, corrupção política. As referências cinematográficas aqui pipocam na tela o tempo todo. É citação para tudo quanto é lado. Mas no fim, o que sobra? Diálogos constrangedores. É impressionante como o Kleber ele não consegue escrever bons diálogos. E um subtexto que, independentemente da intenção do autor, me soa quase como uma ode antipolítica. O que, convenhamos, no Brasil atual é bastante problemático, convenhamos. Mais uma vez, a crítica não se sustenta por completo. E aí chegamos ao recente O Agente Secreto. E aí vou começar pelos pontos positivos que eu achei do filme, que foram o Wagner Moura e a Tânia Maria. O Wagner, né, como sempre, mesmo com um roteiro bastante questionável e diálogos fracos, consegue se destacar. E a personagem da Dona Sebastiana é puro carisma, talvez sendo o grande brilho do filme. Só que, tirando isso, o Agente Secreto, para mim, não concretiza a crítica que parece querer fazer. Primeiro, eu acho muito equivocado colocar toda a vilania na figura de um empresário paulista em vez de colocar o foco no sistema que acoberta tudo, no caso a ditadura militar. Ora, pegar algo tão complexo como a perseguição política e reduzir a um vilão individual me lembra muito aqueles filmes rasos de Hollywood que fingem fazer uma crítica social muito relevante, mas jogam tudo nas costas de um único personagem malvadão. Quando o assunto é ditadura militar, essa escolha, para mim, é bem equivocada e, sei lá, tira a potência da denúncia. E aí entra de novo aquela falta de comprometimento que comentei lá no início. No cinema do Kleber, e isso fica muito escancarado em Um Agente Secreto, parece que toda vez que o filme ameaça ir mais fundo num tema pesado, ele escapa pela tangente. E faz isso, geralmente, de três maneiras que eu acabei identificando ao longo da sua trajetória cinematográfica. Ou entra uma piadinha ou frase de efeito totalmente fora de hora, totalmente fora de contexto, ou vem um diálogo super expositivo explicando de forma didática demais até esvaziar o sentido da denúncia, ou aparece um momento estiloso, cheio de pose, com muitas referências ao cinema que o Kleber adora, mas com pouco conteúdo por trás no final das contas. E adivinhem,
Os três artifícios estão em O Agente Secreto. Resultado, a força da história se dilui demais. Não adianta o filme tentar, inclusive, encaixar realismo fantástico com a lenda da perna cabeluda no Recife, para de alguma maneira dialogar com o tema dos desaparecidos políticos no regime militar. Porque isso acaba ficando tosco, sem nexo, parecendo só uma referência vazia ao cinema de horror que o diretor tanto curte. Em vez de somar, na boa, isso me tirou bastante do filme. E no fim das contas, o que tudo isso me passa? Que falta comprometimento do autor com os temas que ele mesmo escolhe. Quando o filme corre o risco de ficar sério, tenso, profundo, vem uma piadinha, uma ceninha estilosa ou um diálogo mastigadinho que explica tudo e já corta para a próxima gracinha. Isso fica muito claro no artifício Deus Ex Machina, que é a personagem da Maria Fernanda Cândido, que explica de forma mecânica tudo o que o espectador precisa saber. Ou o primeiro e tosquíssimo diálogo que o Armando tem com seu sogro, numa cena onde estão ali dois personagens diante de uma tragédia, numa tensão provocada pela perseguição política ao Armando, e tudo o que o Kleber consegue extrair deles naquele momento de tensão, naquele momento sério, naquele momento dramático, é o senhor perguntar ao seu genro se ele raparigou demais quando estava com a filha dele. Ah, pelo amor de Deus, não é? Isso me arranca da experiência, tira a tensão, tira o medo, tira o peso da cena. Com bem menos firula, por exemplo, a sequência dos milicos na casa do Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui é muito mais potente como cinema e como mensagem. Já O Agente Secreto parece um filme que ora quer falar sério, ora quer ser engraçado, ora quer criar mil alegorias, ora quer virar aula de memória histórica e para mim falha em quase todas essas frentes. E é uma pena. E assim, só para reforçar, é ótimo que nosso cinema, né, esteja sendo prestigiado lá fora. Isso é motivo de orgulho. Mas isso não me impede de sentar na cadeira, assistir com senso crítico e me incomodar com o fato de que o cinema do Kleber Mendonça, na minha visão, não consegue se comprometer totalmente com aquilo que propõe. Fica preso num suposto estilo diferentão, disruptivo, que acaba soando mais como autossabotagem do que como ousadia. Às vezes, o básico diz mais, que o diga o olhar da Fernanda Torres nesta cena aqui. E assim, para finalizar, vocês querem filmes que realmente fazem críticas melhores aos temas que se propõe falar? Então eu dou essas duas dicas aqui e espero que curtam, espero que assistam, que eles particularmente eu acho muito melhores do que o Agente Secreto acaba construindo no final das contas. E assim, é isso, galera. Assim, outra coisa, né? Não cancelem a minha carteirinha de esquerda, por favor, né? Eu não gostei de O Agente Secreto, mas isso não me faz uma reaça, por favor, né? Relaxe. Então, fechamos por aqui. Se você já viu O Agente Secreto, me conta aí nos comentários o que achou e se concorda comigo ou não, beleza? Então, um abraço, tudo de bom e até a próxima.